Fala, meus correligionários, Renato Mani Moicano aqui, e hoje eu vou falar de McGregor, Paddy Pimblett, inveja, competição e de como isso destrói carreiras e é um sentimento totalmente humano. Você deve ter assistido o UFC 329, em que foi uma das melhores noites da carreira do Paddy Pimblett, no qual ele simplesmente jambrolhou, finalizou rapidamente o francês, ficando de novo na posição de top 5, cotado para já ter mais uma luta e ter a revanche, e ser um cara muito popular, que ele já é, ficar mais popular ainda, ou seja, uma das melhores noites da vida do Paddy Pimblett, e por outro lado, uma das piores noites da vida do McGregor. McGregor, 5 anos parado, vindo de uma reabilitação de Deus sabe lá o quê, vindo de um alcoolismo, vindo de uma lesão que tiraria muitos atletas em atividade para sempre. Ele veio, voltou, foi humilhado, entrou uma noite que ele foi um grande de um fiasco. E a gente viu o Paddy Pimblett reagindo a essa derrota dele com felicidade, com regozijo, com uma alegria genuína. Você vê no sorriso dele aquela parada de dizer o seguinte: cara, o Conor McGregor se fudeu, agora sou eu. Isso me fez eu pensar em várias coisas quando eu vi esse vídeo. E eu pensei, cara, eu me lembrei de, na quinta-feira, o Paddy Pimblett no press conference elogiando o Conor McGregor, dizendo que ele era o grande, que ele era isso, que ele era aquilo. Vídeos antigos do Paddy Pimblett, ainda fora do UFC, moleque, falando: McGregor é o cara, McGregor é isso, McGregor é aquilo. E eu consigo ver que sim, o Paddy Pimblett tem uma grande admiração, ou pelo menos tinha, por McGregor, mas quando ele se vê naquela posição de confrontar ele fala foda-se, ele fica feliz com a derrota do cara. E eu quero falar disso como muitas das vezes isso pode acontecer na sua vida, brother, né? Com amizade, com pessoas próximas, tá? Que muitas das vezes eles não alcançaram o que você alcançou. E ao mesmo tempo que eles são seu amigo, ele tem inveja da sua conquista, eles querem ser quem você é. E também vou trazer uma opinião diferente do editor aí, que tem uma outra visão. A gente vai debater esse assunto hoje. Então eu preciso do seu like, eu preciso do seu hype, eu preciso que mais gente veja esse conteúdo, que é um conteúdo com substância, significativo, que tenta te passar algo a mais que o entretenimento, cara. E a gente vai ver aqui as duas entrevistas que ele deu antes da luta, a antiga, a nova, e depois o escárnio que ele faz com o Conor McGregor num dos piores momentos da sua vida. E tem várias coisas que eu quero falar. Uma também, que essa é a natureza humana, o homem é mau. Você só pode melhorar através da sua autodeterminação, através de disciplina, através de entender que você é mau e que o sentimento de inveja, por exemplo, é um sentimento humano e completamente normal. Eu queria até falar sobre esse livro aqui, da mentalidade anticapitalista, em que ele diz que muitas das vezes a crítica ao capitalismo, ela está inserida num contexto em que a pessoa, no caso, professores universitários, pessoal que controla a mídia, acha que ganha pouco, acha que as pessoas não dão o devido valor a ela. E essa é a mesma ideia de um amigo que odeia o amigo pelo sucesso, tá? Muitas das vezes uma pessoa que começou no mesmo colégio que você, que teve as mesmas condições que você, um alcançou muito mais sucesso do que o outro, e ele só tem duas opções: ou dizer, esse meu amigo é um filho da puta, ele é um trapaceiro, ele é um ladrão, ou entender que a culpa foi sua, que vocês tiveram as mesmas condições e seja qual foi o motivo, seja você, seja a sua casa, você não conseguiu. E está tudo bem, irmão. E você dá para melhorar. Somente através do desenvolvimento pessoal você vai conseguir entender isso, vai conseguir melhorar. E é importante que você esteja nesse vídeo e veja a minha perspectiva disso. Eu tenho amigos, mas não muitos. Porque eu acredito que você não pode usar a palavra amigo para qualquer um. Então, o que é um amigo? Amigo é uma pessoa que vai te ajudar e passou por momentos difíceis e que tem ideias parecidas com você. Ah, então eu posso chamar qualquer um cara que eu vou tomar cerveja de amigo? Não, brother. Não, porque a amizade pressupõe confiança. E muitas das vezes essas pessoas que dizem que são seus amigos, eles vão te apunhalar pelas costas. E eu acho que você vai entender o sentido assistindo essas entrevistas. Ah, Moicano, o Conor McGregor e o Paddy Pimblett são amigos? Eu não estou falando isso. Em um momento, um foi o ídolo do outro, mas tudo acontece. A partir do momento que essas duas carreiras se colidirem, você pode ter certeza que esses dois caras vão buscar o que é melhor para eles. Isso não é errado, isso é a vida, tá?
mas você também não pode fazer o que o Paddy Pimblett fez aqui, que é realmente ficar feliz com a destruição, com o machucado. Você quer ser o novo Conor McGregor? Seja. Mas você não precisa destruir o Conor McGregor para se tornar o novo. Seja você. Não seja a porra do Conor McGregor, tá? Então, vamos assistir o vídeo e debater aqui. Tô com o editor também, que tem algumas ideias diferentes desse tema que a gente está conversando aqui. Salve, editor, como é que você tá? Salve, salve, boa tarde, chat. Já pede o like aí pro chat, canal 2, o canal que a gente fala aqui sem gracinha, tá? Vamos pro primeiro vídeo aqui, tá, editor? Vamos lá. And I do have to ask, what do you make of this reception here on one of the biggest cards of the year, and you're getting arguably the biggest pop? Tá. Então, para vocês que não estão assistindo, vocês estão ouvindo só, tem muita gente que só escuta o canal aqui, né? Desliga a telinha do YouTube, YouTube Premium, né? Boyzão, escuta só no fonezinho. Ele falou: como é que você está se sentindo sendo você um dos caras que essa plateia aqui tá mais aplaudindo, né? Então, deu uma grande moral pro Paddy Pimblett. Vamos ver o que ele respondeu. I'm not getting the biggest pop like big Conor McGregor's here, but ele disse: isso aqui não sou eu, isso aqui é o grande Conor McGregor, isso aqui é o famoso Conor McGregor, não sou eu que estou tendo esse público todo. Isso aqui, eles vieram por causa do Conor McGregor, exercitando uma disciplina, né, uma humildade invejável no momento, né, editor? Foi humilde, vamos dizer assim, certo? Com certeza. Vamos ver o próximo vídeo aqui para ver de novo. Conor McGregor, man, you've had some good things to say about him on Twitter this past week. yeah, it does me head in the way people put Conor down. Lad, he changed the game. Simple as that. He changed the game when it comes to fighter pay and stuff like that. I don't understand how people can put him down. He was the first double champ. People need to put more respect on his name. Então o repórter perguntou, e você pode ver que isso é antigo, isso aqui era o Paddy Pimblett bem moleque, ainda não estava nem no UFC, e o cara perguntou para ele: pô, o Paddy Pimblett, o que você achou aí? Por que você falou bem dele aí no Twitter? Muita gente dá hate no McGregor, e ele fala: não, ele é o cara foda, ele é o duplo campeão, ele mudou o Fighters Pay, os lutadores ganham mais por causa dele, ele é isso, ele é aquilo, ele é bom. Então você vê que claramente era um fã do Conor McGregor. Isso nos leva ao último vídeo aqui, tá? O vídeo em que eu quero mostrar para vocês aqui onde é que ele tá. Isso aqui é um backdrop atrás do UFC. Quando os lutadores vencem, né, na maioria das vezes, né, o que perde já vai embora triste para casa, o que vence vai lá para trás fazer as entrevistas. Então, enquanto eles estão fazendo as entrevistas, tem um monte de televisão em que o pessoal da produção, o staff, fica assistindo ali, fica muitas das vezes controlando. É o pessoal da técnica, né? Então, enquanto você está dando entrevista, ele está vendo a luta, e você pode ver que o Conor estava lutando enquanto ele estava dando entrevista. Então, esses são os momentos em que ele vê o Conor McGregor se fudendo. Então, ele já diz logo: o que está acontecendo? What's happened? Oh my God, McGregor's done Oh, meu Deus, o McGregor já está acabado. already. Well, he's finished. The new boy is in town. Até que, enfim, agora eu sou a nova estrela do pedaço de Newborn, tá? Eu sou o cara do momento, entendeu? Mas perceba a reação de felicidade dele de um momento, ó. Olha aqui, editor. Olha lá. Dá pra fazer até um metaforando. Metaforando, tipo, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Aí ele pega, ó. Quando ele. Aí na cabeça dele, ele pega antes dele. Moleque, ele muda muito. Olha só, velho. Ó. Tipo assim, ó. Conor McGregor machucou. Ei! Conor McGregor fudido. Ei! Moleque. Até que enfim, esse cara se fudeu. Olha aqui, ó. Vamos de novo. Well, he's finished. The new boy is in town. The main man's here. Know what I mean? I can become the face of the Agora eu posso ser o rosto da organização. organization now. But, yeah. Great. Eu fiz uma excelente performance. What a performance from me. Don't want to blow smoke up me Não quero me gabar, já se gabou pra caralho. own ass, but what a performance. Mas isso aí foi uma performance incrível minha contra o Benoit Saint-Denis, né? Então, vocês sentiram, vocês viram o regorgizo, a felicidade dele ver o cara se destruindo. E o que é isso? Eu poderia dizer que é a inveja, mas eu também poderia dizer que muitos de vocês que estão assistindo aí, vocês teriam a mesma atitude dele. Porque vocês veriam, cara, agora eu posso ser o Conor McGregor. Mas você tem que entender que isso é uma evolução. Isso é o comportamento humano se ele não for trabalhado. Se você não entender que isso é ruim para todo mundo. Isso é ruim. Você desejar o mal do outro é realmente ruim. Apesar de ser
a natureza humana, você consegue domar também a natureza humana, certo, editor? Senão a gente não teria nada. Se você fosse um animal que só desejasse fuder, só desejasse matar, só desejasse roubar o dos outros, não existiria sociedade. Então, o que organiza a sociedade é entender que você tem que controlar esse tipo de comportamento. Isso não é algo aceitável, mesmo no mundo da luta. Você torcer, você ficar feliz com o cara se destruindo, tá? Eu quero... E aí, o meu ponto é esse. A gente tem que tomar cuidado, porque muitas das vezes as pessoas que criticam, como eu estou criticando ele aqui, se tivesse no lugar dele, poderia ficar feliz do mesmo jeito. Mas eu acho que é um retrocesso a gente trazer mais orgulho ainda, editor, para isso, entendeu? E só porque muitas das vezes muitas pessoas fariam, você falar, não, porque é assim, é o que está certo. Não é. Você não deveria ficar feliz com a pessoa se destruindo, porque a minha ideia é essa, tipo, pô... Você querer ser tão bom quanto o McGregor é bom, você querer ganhar tanto dinheiro como o McGregor é bom, mas você ser um McGregor não é bom, entendeu? Nem para você, nem para o McGregor, nem para a sociedade. Você consegue entender meu ponto aqui ou você tem um ponto de divergência, editor? Não, eu concordo com você. E tipo assim, tentando sintetizar, se você quiser ainda tirar a ética e a moral da questão aqui, Moicano, você pode ver pelo lado de que, sendo egoísta, o sentimento do Paddy Pimblett é um sentimento completamente ilusório. Sabe por quê? Porque, beleza, o Conor McGregor foi lá e perdeu, estourou o joelho. Eu posso ser a nova face do UFC agora. Meu amigo, deixa eu te falar, tem pelo menos 5 caras nessa categoria que vai te meter a porrada, meu brother. Tipo assim, o fato do Conor ter se acabado... Bicho, na moral, Moicano, você sabe o que acontece? Deixa o Paddy perder 3 seguidas pra ver. Exato, como ele já perdeu, Acabou, né? E, de novo, eu tenho que voltar aqui e falar, cara, esse cara me surpreendeu, entendeu? Antes eu falava só easy money, ele foi melhor que o Topuria contra o Justin Gaethje. Então, você consegue crescer pelos seus méritos próprios, editor. Entendeu? Sim. Eu acho ridículo uma pessoa que torce pela destruição da outra, que torce. Isso, de novo, reflete a nossa sociedade, porque a nossa sociedade não é feita só de nego gente boa. Eu estava falando em off aqui com o editor disso, porque o editor, mas eu não concordo que todo mundo ficaria feliz com o machucado. Eu digo, velho, a grande maioria ficaria. A grande maioria ficaria. Porque a grande maioria diz, não, eu não faria, porque não teve oportunidade. Quando for confrontado com a realidade, ela vai agir exatamente da mesma forma. Porque é isso, a maioria das pessoas são filhos das putas, velho. Entendeu? A maioria das pessoas são ruins e a maioria das pessoas não pensa nem em melhorar o comportamento dela. Então eu quero saber qual que é o seu ponto nisso aí, editor. Eu só achei que ele tava um degrau acima, Moicano. No sentido de que ele tá vendo Mano, aquilo ali foi um fato, um acontecimento notório, digamos assim, pô, sem o trocadilho da coisa, tá ligado? Bicho, foi muito impactante você ver o Conor machucando depois dos 5 anos, depois de não sei o quê, e você vê num espaço de 10 segundos que ele sai do... Tá ligado? Parece que ele tá meio em catarse, assim, e aí o macaquinho no cérebro dele começa a bater os pratos e ele pensa, putz, que bom. Que bom. Caralho, meu brother, que o cara bom. tá 5 anos sem lutar, o cara tá 5... E aí, tipo, na frente das câmeras, você vê no espaço de segundos ele mudando. Ele não precisa nem raciocinar demais, Moicano. Ele só pensa assim, agora é minha vez. O bicho se fudeu legal. Foi isso que me deixou impressionado. Não que todas as pessoas sejam boas, não que, pô, ninguém faria o que o Paddy fez. Muita gente até pensaria isso, só que eu acho que ainda demoraria um tempinho pra processar. Eu fiquei um pouco impressionado com a velocidade com que ele conseguiu ficar feliz com o acontecimento, sacou? Sim. É como se o ego dele tivesse tão à frente, mas tão à frente, mas tão à frente que puxou ele da hora, Moicano. Tirou ele de dentro d'água, sei lá, em segundos e falou, aqui, meu amigo, é só tu ir agora, o caminho tá livre. O que, obviamente, como a gente falou que não tá, né? Essa é a questão, não tá. Mano, o Conor quebrar o joelho pode mudar alguma coisa pro Paddy? Pode. Mas ele ainda precisa fazer muita coisa própria. Ele precisa ir lá e trabalhar muito ele mesmo, porque ele tem muita gente pra vencer ainda pra se tornar a estrela que o Conor foi. E mesmo assim, ele nunca vai ser o Conor McGregor. Não vai. Entendeu? Porque é o que eu costumo falar. Muita gente odeia o Conor McGregor. E por que eles odeiam o Conor McGregor? Muitas das vezes, não em todas, mas porque eles não podem ser o Conor McGregor, tá? E por que eles não podem ser o Conor McGregor? Por várias coisas. Ou ele não sabe falar como o cara, ou ele não sabe vender como o cara, ou ele tem éticas morais, religiosas que impedem de fazer o que o Conor McGregor faria. Isso é... Mas o sentimento que eu quero falar aqui é que o sentimento de inveja está em
todas as facetas da sociedade, seja na luta, seja na sua casa, seja com aquele amigo que você cresceu, seja com um primo, seja com um cara do seu treino, seja com um cara da academia, você tá entendendo? E aqui parece que eu tô falando meio pessoal, e não é não, editor, eu tô falando para todo mundo. Que o cara começou a dar um exemplo muito prático, né? Mas não, Sim. não é sobre Seja isso. daquele seu amigo que na segunda série acabou ficando com a menina que você gostava. Exato. Seja daqui, tá ligado? Exatamente. Tipo assim, a questão não é sobre isso. A questão é você pensar o seguinte: muitas das vezes, o que gera essa inveja é a pessoa ter estado no mesmo ambiente que você, ter tido as mesmas oportunidades que você e não conseguir fazer o que você fez. E tá tudo bem. Às vezes é você. Entendeu? Eu já tive em posições já de invejar as pessoas e falar, por que eu não tenho o que esse cara tem? Até que eu decidi e eu entendi que você não tem nada a ver com o outro, editor. É uma coisa que eu falo muito do UFC. Antes eu ficava muito puto com o UFC, ficava chateado pelo fato do UFC ganhar milhões, pelo fato do UFC, eu tenho que ter mais. Você tem duas opções, velho. Ou você fica puto, ou você fica ressentido, ou você se melhora pro mercado. Trazendo mais valor para a sua pessoa. Então, mais do que ficar feliz porque o McGregor se machucou, é você entender o que eu posso fazer para melhorar na questão de quanto que o McGregor vendia. Entendeu? E aí você constrói a sua personalidade não em cima do McGregor, mas em cima da sua. Quais são os seus pontos fortes? Porque você nunca vai fazer igual a ele. Não é só porque ele machucou e porque ele saiu que você vai ser o novo Conor McGregor. Então é importante você pegar esse vídeo, algo para como você não ser, como você não fazer. Você consegue entender essa perspectiva, editor? 100%. Até se a gente pensar na press conference, Moicano, que eles tiveram lá, que estavam os dois, as gimmicks do Paddy Pimblett todas iguais às de sempre, tá ligado? Iguais. Falta muito. Mesmo que ele seja o melhor lutador dessa categoria, bicho, pra ele vender igual o Conor, falta muito. Falta e muito. entre várias outras coisas, mano. Beleza, tem o timing de tudo, né? O Conor também teve o Khabib, que... Obviamente o Khabib não seria ninguém sem o Conor, não seria o que ele é, né? Ninguém não. Nenhum nem não outro, seria o que né? ele é sem o Conor, Nenhum nem mas outro, o Conor né? também não seria, né? Porque foi aquela parada. Mano, tem muitos passos a seguir e tal. Então eu concordo com você. Eu acho que o argumento da natureza humana é importante no sentido de que não é porque é natural que não deve ser reprimido. Porque isso é um negócio que muita gente fala, né? Putz, isso é natural do ser humano. Mano, tem muita coisa que é natural do ser humano que você não deveria fazer. Irmão, bicho. se fosse assim, você cagava e não limpava a bunda, pô. Você não tomava banho, é natural. É que nem os caras que tem dread, o cabelo é natural. Porra, irmão. Então volta pras cavernas, caralho. Entendeu? Exatamente. Pô, não vou escovar o dente porque não é natural. Ou então vou comer carne crua. Então você entra nessa viagem aí, mano, e você come só raiz, velho. Tá ligado? Porque isso aí não é desculpa nenhuma. De novo, é um sentimento natural. A maioria das pessoas que pudesse, tivesse no mesmo lugar dele, faria o mesmo. Mas a minha ideia pra você é não seja a maioria, velho. Não seja a maioria. Se você for a maioria, você vai se fuder. Você acredita ou não que a maioria das pessoas é ressentida com a posição delas? A maioria das pessoas é ressentida achando que elas valem mais do que elas realmente valem nesse sentido, né? Eu não estou falando no valor, porque cada um tem um valor especial. Para sua mãe, para o seu pai, você é valorizado, né, editor? Qualquer um. Agora, para o mercado, você vale o quanto você entrega. Infelizmente, essas são as regras. Essas são as regras, né? O editor não estaria contratado aqui se não voltasse o dinheiro, certo, editor? Que eu te pago. Certíssimo. Né? E voltasse muito, né? É outra coisa. Isso é bom lembrar, editor. Voltasse muito o que ele tira. Não é assim que funciona, velho? Ah, Moicano, mas essa não é a sociedade ideal. A sociedade ideal era que as pessoas fossem tratadas de acordo com o que elas merecem, de acordo... Meu amigo, enquanto não chegar, é esse que a gente tem, esse mundo físico e essa realidade que se impõe sobre a gente, né? E é assim que você tem que viver, você tem que entender. Só que saiba que você ser ressentido, você ser invejoso e você ficar feliz com a destruição alheia, ela não te melhora para essa realidade e nem para nenhuma. Nem para nenhum, editor. Porque eu sinto te informar aqui agora, mas você não é especial, editor. Você que está assistindo o vídeo aí, Moicano não é especial, o editor... Você não é um floquinho de neve que caiu na mão da sua mãe para crescer e virar
virar né, o super gênio. Não é assim. Mentiram pra você, chat. Mentiram pra você, nós. mano. Exatamente. Entendeu? Você sabe como você vai conquistar o seu espaço no mundo, editor? Através de trabalho, através de dedicação, através de verdade, tá? A maioria das pessoas fica nessa pira de que não, eu sou especial, eu consigo montar um computador gamer, editor, tá ligado? Eu consigo montar e desmontar o meu computador. Beleza, velho. Você sabe que valor isso tem na vida real? Nenhum, velho. Você pode ter um moleque foda, já sabe ler, já sabe isso. Se o cara não saber se controlar, se o cara não saber se relacionar com outras pessoas, e principalmente, se o cara não for uma pessoa confiável, editor, você sabe o que manda no mundo? Você ser uma pessoa confiável, entendeu? Se eu não confiasse que os vídeos do editor iam sair na hora e sairiam bons, eu teria que ficar no pé dele o tempo inteiro. E aí eu falar, pô, não tá dando, porque isso aqui ia me desgastar um tanto de tempo. Você consegue entender o que eu te falo? A partir do momento que eu confio que você vai fazer um bom trabalho e você confia que eu vou te pagar, isso vai acontecer. Agora, como é que você vai confiar numa pessoa que tem inveja das outras? Porque a primeira coisa que eu penso é o seguinte, beleza, ele fez isso com o McGregor. Se ele é seu sócio, ele pode fazer isso com você. Ele pode ter inveja da posição que você está e querer te destruir. Faz sentido isso que eu estou te falando ou não? 100%. Então, 100% sentido. é muito sentido isso que eu estou te falando. Então, é uma visão e são pequenos detalhes. Você viu como é uma minúcia? Um vídeo de 20 segundos, mas o cara deixa transparecer o que há de mais perverso na sociedade, velho. Que é justamente pelo contrário. É o egoísmo e a falta de colaboração. Você tem que entender que a vida não tem que ser uma coisa que só um ganha, editor. Tá ligado? Todo mundo pode ganhar. De acordo com o que representa, né? De acordo com o que representa. E isso era uma coisa que eu queria já falar há muito tempo. Essa é só uma coisa do Paddy Pimblett, tá? O Paddy Pimblett tem inveja eu sei que fica uma característica meio esquisita de eu falar que ele tem inveja, sendo que nos outros momentos ele falou bem do McGregor, mas aqui, o que me parece, você me diga se eu estiver errado, ele fala, eu gostaria de vender tanto quanto o McGregor, eu gostaria de ser a cara do UFC. Você não acha que deixa transpassar uma inveja por aí? Acho que sim, né? Acho que sim, né? É como se ele estivesse olhando pro McGregor e pensando, o único motivo pelo qual eu não sou o rosto do UFC era esse cara. Agora acabou. Isso é um sentimento de inveja, né? É um sentimento de inveja, sim, sim. Não é aquele full, né? Mas tem um aspecto ali. E tem muitos outros lutadores que têm inveja do McGregor pelo fato de não conseguir fazer o que ele faz também. E aí já é aquele ódio de falar, eu não gosto do McGregor, eu acho que ele é filho da puta, de novo, parece que eu fico endeusando, o nego fica achando que eu sou um McGregor fã. Não é sobre McGregor aqui. Não é sobre o McGregor aqui, é sobre a realidade. E o cara vendia muito bem. E por que ele vendia muito bem? Não é só porque ele xingava, tá, editor? Semana passada a gente fez esse vídeo aí de apostas, você botou diversos momentos do cara. A menor parte do tempo ele tava xingando o cara. Ele tava mais tirando uma onda, sendo engraçado, né? Botando o nome dele pra risca ali, botando o nome dele pra jogo. Só que o mesmo aspecto aqui que leva as pessoas ao sucesso, ao estrelato, como é o próprio Paddy Pimblett, que é o ego, né? É a vontade de ser maior, é a vontade de ser grande, é esse mesmo ego que destrói o cara na vida pessoal, que foi o que aconteceu com o McGregor, das bebidas, do álcool, da prostituição, da degeneração. E isso pode acometer outros lutadores que têm esse mesmo ego, como o Paddy Pimblett. Faz sentido isso aqui ou não? Acho que faz, pô. Aí é que fica a questão, né? Se o Paddy conseguir conquistar toda a fama que o McGregor tinha e tudo mais, que não vai, beleza? Não vai. Não tô jogando praga, não. Mas, assim, eu acho que ele já teve tempo suficiente para mostrar toda a cara dele, assim, no UFC, e ele não tem as mesmas características do McGregor de microfone e tudo mais, e tudo que a gente já falou aqui. Restava saber se ele não ia cair na mesma coisa, né? Porque hoje ele é um cara de família, obviamente que ele é famoso e tem dinheiro, né? E ele não deixou cair nessas coisas. Porque eu acho que o negócio dele mesmo é rango, né, Moicano? Bebida não é muito vamos dele, dizer, não, que ele gosta vamos dizer que o pecado dele é é a gula. Pô. É a gula, né? Exatamente. O pecado capital dele é a gula, né? Mas, de novo, eu também... Aí não dá pra ficar julgando também, né? O meu aspecto aqui era só pra vocês verem como uma pessoa que, às vezes,
diz te adorar para finalizar o vídeo, diz gostar de você, quando ele é colocado numa posição de confronto com você, ele vai querer que você se foda. Tem sentido isso aqui ou não? Isso pode servir para sua vida pessoal, tá? E para isso eu vou indicar um vídeo aqui, um livro aqui, Ludwig von Mises e a mentalidade anticapitalista, em que ele diz isso, né? Que numa sociedade, entre muitas aspas, justa, que tem uma justiça que funciona e que todas e não é sobre a igualdade de outcome, é uma igualdade de oportunidade. Existe uma ideia de que quem ficou rico não ficou rico por méritos próprios. Tá? Então, essa é uma boa literatura que eu acho que complementa isso aí. Muito obrigado. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, hype o vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal 2. Vamos trazer mais assuntos sobre MMA, mas também falando sobre vida. Uma troca de ideia remunerada aqui, certo, editor? Certíssimo. Se gostou, deixa o like e deixa o hype. Valeu, tamo junto. Os